Provavelmente você já ouviu falar do número 666 ou 666, o famoso número da besta. E dentro da teologia e em outras áreas de conhecimento, existem as especulações a respeito do que seria este número e o que representaria esta besta. Eu quero ler aqui com você o livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículos 1 e 2. Acompanhe comigo. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pé de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O livro de Apocalipse é de natureza difícil. As respostas nem sempre estão claras e é necessário que nós busquemos as pistas de interpretação para que aquilo que é obscuro fique claro. Então, vamos tentar entender o que o escritor sagrado, João, está tentando nos dizer aqui. Primeiro, a palavra que é traduzida aqui por besta no grego se refere a qualquer tipo de animal feroz, animais perigosos, e não se refere a nenhum animal específico. Agora, esta besta, este animal feroz, tinha semelhança com outros animais. E aqui são mencionados leopardo, urso e leão. Se você está familiarizado com o livro de Daniel, você já pensou na visão que teve este profeta, que está documentada lá no capítulo 7 do seu livro. E lá o profeta Daniel menciona exatamente estes 3 animais aqui. E lá no capítulo 7, os estudiosos entendem que aqueles animais se referem, significam, devem ser interpretados como impérios, como grandes poderes que existiram no passado. Então, o leão ali no capítulo 7 de Daniel, que aparece aqui, né, esta besta tinha uma boca como de leão, né, existe a semelhança aqui, né, nas visões místicas e espirituais, muitas vezes o intérprete tenta aproximar aquilo que ele viu daquilo que conhece, né? Muitas vezes a visão está além daquilo que nós conhecemos. Mas ele tinha uma boca como de leão. O leão lá no capítulo 7 é entendido por uma boa parte dos estudiosos como o grande império da Babilônia, que dominou ali uma parte do mundo na época do profeta Daniel, no século VI a.C., e que inclusive levou os hebreus para o exílio. O urso, que também aparece aqui no capítulo 13, ele aparece lá no capítulo 7 de Daniel como o segundo animal. E tendo seguido aquele que é entendido como o Império da Babilônia, o segundo animal, lá em Daniel 7, só pode se referir ao Império da Pérsia, que sucedeu ao Império da Babilônia. E aqui o outro animal, o leopardo, aparece como o terceiro animal lá em Daniel, capítulo 7. E tendo sucedido o Império da Pérsia, ele provavelmente se refere, na história, ao império que veio a seguir, que é o Império da Grécia, o Império Greco-Macedônio, que teve como seu maior representante, expoente, o ilustre Alexandre o Grande. E tem alguns detalhes aqui também no capítulo 13 de Apocalipse. Esta besta, está escrito aqui que ela tinha 10 chifres e 7 cabeças. Se você se lembrou lá do capítulo 7, o leopardo, ali naquela referência do profeta Daniel, ele tinha 4 cabeças. E nós sabemos pela história que depois da morte de Alexandre o Grande, em seu lugar assumiram 4 generais, o que provavelmente é uma referência a essas 4 cabeças. E o chifre, se você se lembra do que está logo depois do capítulo 7, a visão do carneiro e do bode, ali também são mencionados os chifres.
Aquele bode que, na explicação do próprio capítulo 8, representa o reino da Grécia, ele tinha um grande chifre. E quando esse grande chifre foi quebrado, surgiram 4 em seu lugar. E aí você já provavelmente se lembrou do capítulo 7, que fala das 4 cabeças. E nós sabemos que Daniel escreveu muito antes do Império Grego emergir, assumir o poder do mundo. Então o que ele está registrando ali é uma profecia que se cumpriu com muito detalhe. Ou seja, Daniel viveu ali debaixo do Império da Babilônia, depois do Império Medo-Persa, e ele não viu, ele morreu antes do Império Grego assumir, antes dos gregos vencerem os persas. E ele teve uma visão em que aquele bode, que tinha um grande chifre, um só, olha que interessante, que é explicado no texto como o reino da Grécia, esse grande chifre foi quebrado. E no seu lugar se levantaram 4. Exatamente como aconteceu na história da Grécia. E quando nós lemos aqui no capítulo 13, essa besta, esse animal feroz, que tem semelhança com os animais lá do capítulo 7 de Daniel, e tem cabeças e chifres, nós entendemos lá pelo capítulo 7, pelo capítulo 8 de Daniel, que os animais se referem a grandes poderes, potências militares, políticas e econômicas. E essas cabeças e esses chifres são divisões, são parte desse poder, destes grandes impérios. Então é muito provável que o escritor sagrado esteja pensando nisso. Ou seja, este animal feroz, esta besta, deve ser interpretada como um poder político, militar, econômico muito grande. E como nós vemos no contexto do capítulo 13, de poder mundial. É como se fosse uma combinação aqui de Babilônia, Pérsia e Grécia. Com a diferença, como está aqui no versículo 2, de que esta besta recebeu do dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E no capítulo 12 de Apocalipse nós vemos que o dragão é uma representação do diabo. Então se trata aqui de um grande poder diabólico. Agora você me pergunta, ok, eu já entendi quem é a besta, mas e esse número 666? Aqui no versículo 18 do mesmo capítulo 13 está escrito o seguinte: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Percebeu que o escritor está mandando os seus leitores calcularem? Ora, o Apocalipse foi escrito no final do primeiro século, provavelmente no império de Domiciano, imperador romano. Então João está escrevendo para a igreja cristã, para igrejas cristãs. E se ele diz calcule, é porque eles tinham condições de calcular. E se ele está escrevendo para os seus leitores calcularem, para mim faz muito sentido entendermos que se trata de uma figura ali da época que os leitores de João podiam identificar. E aí vai uma pista. As letras gregas e as letras hebraicas, cada uma tinha um correspondente numérico. Então uma determinada palavra em hebraico ou em grego formava um número. No português nós não temos isso, mas nessas duas línguas bíblicas isso acontece. E ele manda calcular. Ele diz: quem tem sabedoria, quem tem entendimento, calcule. É o número de um homem, né? O número 6 é um número humano, né? Segundo Gênesis, o homem foi criado no 6º dia. E o que seria então? Há muitas especulações, mas levando-se em conta o fundo histórico do Apocalipse,
que é um livro que muitas vezes faz críticas, digamos assim, um pouco disfarçadas, né, ao Império Romano, escondidas ali debaixo de símbolos. O nome do imperador Nero César, ele forma no hebraico, né? Lembrando-se que o livro de Apocalipse foi escrito em grego. Mas o escritor do livro de Apocalipse não era grego, ele era judeu. Então ele pensa em hebraico. Inclusive alguns comentadores da Bíblia que leem o grego entendem e afirmam que o livro de Apocalipse foi escrito num grego ruim, de alguém que escrevia em grego e pensava em aramaico, em hebraico. E o nome Nero César, no transliterado do grego para o hebraico, ele forma o número 666. E aí você fala, tá, mas qual a relação disso com Nero? Eu leio aqui para você o versículo 3 do capítulo 13. Olha o que diz. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E também eu gostaria de ler aqui o versículo 12 do mesmo capítulo, que diz: exerce, está falando da segunda besta, toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Existia uma tradição aqui nesta época que afirmava que o imperador Nero, aqui quando o livro de Apocalipse foi escrito ele já tinha morrido, que Nero ressurgiria dos mortos. E aqui no Apocalipse, esses 2 versículos e mais alguns outros, falam da cabeça da besta, da ferida mortal da besta que foi curada, né? E havia essa interpretação, talvez com base no entendimento deste texto, de que Nero ressuscitaria. Agora, é difícil saber se esta tradição gerou o texto ou se o texto gerou a tradição. Porque é bem possível que o texto tenha gerado a tradição, mas também é bem possível que o escritor esteja fazendo aqui uma referência ao Nero redivivo, de que Nero ressuscitaria e a terra se maravilharia. É notório no Apocalipse que a cidade de Roma é vista como inimiga. João escreve que a grande meretriz que está sentada sobre muitas águas é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, que naquele tempo era a cidade de Roma. Agora, o que isso tem a ver com a nossa realidade? Muitas vezes as profecias bíblicas têm um duplo sentido, um sentido histórico e um sentido profético. Às vezes a profecia tem um significado momentâneo e um futuro. Então, se João está mesmo aqui se referindo ao Nero redivivo de uma maneira velada, para que os romanos não descobrissem, esta palavra teve um significado específico para o primeiro século da nossa era. Mas isso não significa que nós não devamos procurar aqui, por detrás destas figuras que estão registradas no livro, acontecimentos futuros. Porque, como eu disse, a escritura tem muitas vezes um sentido histórico e um sentido profético. É apenas uma posição. Esta posição não fecha de forma alguma as possibilidades de interpretação do livro de Apocalipse. Fique com esta reflexão.